O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames.
Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Descubra o poder que só uma Ram tem. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, ao vivo e em cores agora, sim, diretamente aqui dos estúdios da NN 91,5. Também estamos no YouTube, tá? No NN Play, você entra aí no nosso canal e olha, você pode perguntar sobre esse assunto aqui pelo 99639-8389, então no nosso chat aqui diretamente no nosso canal no YouTube. O assunto: efeitos da alimentação na saúde vascular, com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, e a doutora Mayara Lira, nutricionista. A gente vai falar sobre esse assunto aqui porque a gente já começa saudando a eles, desejando aí uma boa tarde, dando as boas-vindas. A Mayara já é uma figura, quem não se lembra da Mayara vai lembrar logo em breve, né? Mayara esteve aqui nos primeiros anos do Saúde em Foco, muitas vezes, quase todas as segundas-feiras, a gente estava por aqui e ela ensinando a gente como a comer e como a comer melhor, com qualidade e proporcionando saúde isso, né? Boa tarde, Mayara. Boa tarde, doutor Aquiles. Boa tarde. Não,
nas quintas-feiras hoje, né? Ficou encorpada essa voz hoje. Agora ficou bom, agora ficou bom. Rapaz. Nas quintas-feiras, agora deu uma mudada, porque ficava sexta-feira, mas foi... a honra continua a mesma, da gente bater um papo aqui. E eu pedi pra gente fazer esse bate-papo sobre alimentação, porque cada vez mais a gente tem visto que o nosso povo nem sempre come da maneira correta e que nem todo mundo que acha que entende de fazer regime ou de comer bem, às vezes orienta nossos pacientes de maneira correta. Por exemplo, o Dr. Google nem sempre é a melhor opção da gente saber como fazer uma comida ou como escolher uma comida adequada que melhore a nossa saúde de forma geral. E, puxando a brasa para minha sardinha, eu posso dizer que na minha área a alimentação é primordial de forma direta ou indireta para ajudar os meus pacientes com relação às doenças vasculares. Aí eu pedi para a gente fazer um bate-papo com uma pessoa que entende do assunto, porque eu não me meto no assunto que eu não conheço. Então eu chamei quem entende do assunto para bater papo com a gente aqui e informar o nosso povo sobre o que é melhor, né? Uma das coisas boas da vida que é comer bem e trazer saúde por meio da comida, que eu acredito muito nisso. E cada vez menos a gente pode utilizar medicamento e a gente pode usar um remédio natural que é a comida. Isso na minha percepção. E aí eu trouxe nossa companheira que entende demais desse assunto para bater papo com a gente aqui também. Bacana. E ela, quando veio aqui as primeiras vezes, ela era adolescente, né? Então, né? Para depois não ficar dizendo aqui, né? Que aquele negócio que ela disse aqui, que eu não posso dizer aqui, Nunca não. faça isso. Senão vai ter um motim aqui quando ela sair, né? Isso, Não vou dizer, não. Não. Mayara, seja bem-vinda. Oi, André, muito obrigada pelo convite, Aquiles. É bem legal, quando você falou para mim desse tema, né? Eu fiquei muito feliz, eu falei, poxa vida, que legal. É uma coisa que eu venho batendo muito hoje a respeito do que da alimentação, né? Inclusive que a gente vai falar aqui sobre inflamação e tudo, como a gente já sentou anteriormente. E para mim vai ser muito gratificante estar nesse bate-papo, agradecer pelo convite e vamos embora, né? Trazer esclarecimentos, né? Porque, como você já falou, né? Muito se fala sobre, toda gente pesquisa no Google, né? Tudo vai lá no Google, o que é isso aqui? Só que nem tudo que está ali, na realidade, quase nada que está ali, de fato é. E não só o Google, como agora tem muitas diquinhas no Instagram, nas redes sociais. Isso. E as pessoas acabam achando aquilo ali como verdade, né? Sem embasamento científico nenhum. Isso. Então, vai ser bem legal esse tema que a gente vai trazer hoje aqui e trazer esclarecimento mesmo para as pessoas. Esse é o objetivo. Bom. Que o seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. A frase que você acabou de ouvir foi dita por quem? Nada mais, nada menos que Hipócrates, o pai da medicina, 2.400 anos atrás. O ditado comprova que a ciência sabe há milhares de anos sobre a relação entre o hábito alimentar e a diminuição do risco de doenças. Isso se aplica também na saúde vascular, já que os diferentes tipos de comida impactam no funcionamento do nosso organismo. A saúde vascular pode ser definida como o bom funcionamento das veias e artérias que promovem a circulação sanguínea. No entanto, alguns alimentos, quando ingeridos, prejudicam esse bom funcionamento. Por conta disso, as pessoas devem ficar atentas aos sinais que há problemas na circulação, como alguns que a gente vai falar aqui com a doutora Mayara Lira, nutricionista, e com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular. A gente sabe, Mayara e Aquiles, que a gente tem sido bombardeado, os fast foods estão aí, o ativismo, né? E olha que eu sempre falo que nós temos ainda em Arapiraca, graças a Deus, a capacidade de trabalhar e almoçar em casa, né? Isso é um privilégio do tamanho do mundo, que, por exemplo, quem mora em Maceió hoje não consegue mais. Em Maceió não consegue mais. Não vou nem falar, então, nas outras capitais, porque com o trânsito de Maceió hoje, se você morar na Ponta Verde e for almoçar no Farol, quando você chegar no meio do caminho, já está na hora de voltar. Não é por nada, é por causa do trânsito, né? Engarrafamentos e tudo. Então, a pessoa faz o quê? Almoça fora. Geralmente, quem almoça fora, às vezes se sente tentado por um monte de coisa, né? Eu, por exemplo, eu lembro aqui, na época que você vinha aqui, às segundas-feiras, e naquele tempo a minha nota não era eletrônica, era manual. Então eu tinha que fazer a nota na mão e levar essa nota física num patrocinador que eu tinha de Maceió, em 2 na realidade. Um deles fica no centro, que é a Santa Casa, e a outra era uma clínica de imagem que ficava onde? Na Pajuçara, pertinho do Acarajé do Alagoinha. Bom demais. Tu imagina onde é que eu almoçava?
Com certeza na Acarajé. Ligava pra Morena e dizia assim, olha, eu vou almoçar. Eu disse, tá onde? Tô aqui no melhor lugar do mundo. Tô aqui no Acarajé do Alagoinha. E eu comi ali por volta de 4 acarajé, porque o acarajé... Só? É porque o acarajé do Alagoinha é pequenininho. O acarajé do Alagoinha é pequenininho, dá pra você comer. Eu comia 4 acarajé, tomava 2 Coca-Cola e pronto. Vinha-me embora já para Arapiraca. Que delícia! Tranquilo. Você imagina pra quem tem hipertrigliceridemia comer 4 acarajés e tomar 2 Coca-Colas. Então aí é o perigo que tá em a pessoa. Pelo menos eu sei que eu tenho, né? E quem não sabe que tem? Quem descobre no susto? Vamos lá. E outro detalhe também, aqui já entrando nisso aí, é que muitas pessoas... só tem alteração das taxas, né? Quem tem excesso de peso. Eu tenho recebido muito e a gente se vê muito pessoas que são magras e mesmo assim elas têm hipercolesterolemia, tem, né? Enfim, tantas outras desordens por conta de excesso de gordura no corpo, que a gente chama de falso magro, né? Exatamente. Esse termo já meio que caiu por terra, a gente não tá dizendo mais isso por aí. Mas são os magros que de fato não são magros, tem um percentual de gordura muito aumentado e consequentemente vem as desordens, né? Porque a gordura hoje ela é a porta de entrada para todas as outras doenças. Principalmente a parte vascular, eu posso dizer. A gordura, a gente falou aqui em outras épocas de lipedema, por exemplo. Sim. Um acúmulo anormal de gordura. E que, impressionantemente, Mayra, a gordura externa, isso falando da gordura externa, fora a gordura intraabdominal, que é a gordura do órgão mesmo. Por exemplo, quando a pessoa descobre que o fígado está repleto de gordura. Por algumas questões também da parte dietética, que a gente pode comentar depois, mas a própria gordura, ela é inflamatória. Ela tem a capacidade de gerar radicais inflamatórios no local onde ela se deposita em maior quantidade. Então, tem pacientes que tem lipedema, que tem dor na perna, dor no joelho e acha que é dor no joelho. Então, ela vai para o vascular com dor na perna, todo com dor na perna. Faz ultrassom, o paciente com as veias funcionando normais. Faz a ultrassom arterial, as artérias funcionando normais, mas ela tem dor na perna, continua tendo. E quando você vai investigar, o paciente tem lipedema. Então, a concentração, o acúmulo anormal de gordura na perna é capaz de gerar uma inflamação onde ela está. Inflamação no joelho, inflamação no tornozelo, inflamação na canela, como popularmente a gente pode falar. Mas, com relação aos vasos sanguíneos, eu posso lhe dizer o seguinte. O vaso sanguíneo, existe uma camada interna desse vaso que fica em contato direto com o sangue, chama endotélio. Esse endotélio, quando ele está sadio, ele é como um sensor. O que existir de alteração passando pelo sangue, desde aumento da pressão, diminuição da velocidade, viscosidade, então ele é um sensor. O que acontece no sangue, ele está em contato direto com o sangue. Então, ele tem a capacidade de produzir, de deixar o sangue, por exemplo, e tem uma ação anticoagulante, anti-inflamatória, regulatória de adesão de células para defender o organismo. Então, o endotélio ele é prejudicado quando eu consigo prejudicá-lo de algumas formas. Uma delas é a alimentação, por conta de alguns tipos de alimento inflamatórios que eu mantenho o consumo constante, entre eles o excesso de açúcar, que faz com que a inflamação, dependendo da concentração, ele comece a inflamar aquele endotélio, podendo levar até lesões naquele endotélio, fazendo com que ele inflame tanto que ele comece literalmente a se transformar num ímã. Ele começa a grudar gordura facilmente nele. Tudo que existe inflamado, ele gruda gordura que passa por ali, cola nele mais fácil. E aí acaba que esse endotélio futuramente pode desenvolver o que a gente chama de uma oclusão arterial, uma doença arterial obstrutiva. Então, junta tanta gordura que ela vai diminuindo a luz do vaso, diminuindo o fluxo de sangue para aquele órgão ou para as pernas a maioria das vezes. Então, posso lhe dizer assim, a comida hoje pode ser um remédio sim para o seu corpo, para a sua saúde vascular. E não é uma coisa mágica que você parou de comer agora, amanhã acabaram todos os efeitos daquela que você comeu antes. Isso é uma coisa progressiva, é uma plantação. Eu começo a plantar isso agora para colher lá na frente. Não adianta só eu comer a vida inteira e pronto. Parei de comer hoje, amanhã está tudo zerado. Não é um jogo. Aí o corpo humano ele responde a uma coisa prolongada. Quando você vai fazendo, ele vai se recuperando até voltar a um status de saúde ou recuperação daquilo que você danificou.
Mayara, já tem pergunta aqui. Quero mandar um abraço para a doutora Ana Paula Salles, que está aqui já. Muito obrigado. Presente, Pedindo desculpas a ela novamente, porque na semana passada nós mudamos os equipamentos de transmissão da gente aqui. E na hora do programa, justamente na hora do programa, a gente não conseguiu transmitir pelo YouTube, né? E quem que estava aqui? Laurinha Salles, né? A expectativa inteira, né? Então, mas a gente vai refazer, vamos fazer outro programa com um tema muito bacana também, com a estudante de psicologia Laura Salles, que vai estar aqui com a gente em breve, tá bom? Ana Paula, um grande abraço para você. A Damanha diz assim: oi, André e doutores, boa tarde. A Messi diz: boa tarde. Qual alimento bom para a circulação sanguínea? Pois eu como de tudo. Não tem um alimento específico. Inclusive, eu trouxe até uma lista de alimentos que a gente pode estar falando agora, se você Ótimo, achar melhor. ótimo, por favor. Ou a gente pode estar falando mais adiante. Não, pode falar. Então, não tem um alimento específico. Porque o que é que acontece, né? As pessoas hoje, elas estão numa mudança, numa transição alimentar. A gente vê cada vez mais mudança no estilo de vida, né? Estão mais sedentárias, a alimentação está mais... Sabe aquilo, o descascar mais e o desembalar menos? As pessoas estão perdendo isso. E uma coisa que eu sempre friso muito, a gente precisa comer aquelas coisas que são de Deus, sabe? Ninguém pega uma latinha de refrigerante lá na árvore, ninguém pega uma caixinha de suco. Então, quanto mais limpa a nossa alimentação, menor vão ser os danos para a nossa saúde. Ah, mas e aí os agrotóxicos, né, e tudo isso? Mas aí a gente vai procurar escolher alguns que sejam orgânicos. Se não achar aqui em Arapiraca, eu não sei vocês, mas eu não consigo achar tudo orgânico. Então, eu compro os não orgânicos também, né? Os transgênicos. E o que é que eu faço? Eu consumo, né? Alimentos que sejam varredores desses radicais livres, né? Que varram esses antioxidantes, que façam uma limpa no nosso corpo, que inclusive são os alimentos que eu vou trazer aqui. Antes de citar os alimentos, eu vou falar um pouquinho sobre... Só mesclar aqui, só pincelar um pouquinho sobre a inflamação no corpo. Então, tem vários estudos que falam que a inflamação... O que a inflamação vai fazer, né? A inflamação, ela precisa ter início, meio e fim, para ter sentido. Só que a inflamação, por conta de uma má alimentação, ela se torna crônica. Então, ela passa a sinalizar de forma errada e vai trazer efeitos danosos para vários órgãos do seu corpo, não necessariamente só o seu corpo assim. Então, estar acima do peso não é uma coisa simples, não é uma coisa tão besta, não é estético, é pensando na sua qualidade de vida, no seu bem-estar. E tem alguns alimentos que eles ajudam a desinflamar esse corpo. Um dos mais estudados, que assim é incrível, é sensacional, se todo mundo pudesse estar fazendo uso dele, é a cúrcuma. A cúrcuma é um espetáculo. A cúrcuma é conhecido como açafrão aqui. Isso. Açafrão. Isso tem cápsula? Tem cápsula. Tem cápsula, tem pó. Tem pó. Agora, como é que acontece, né? Aí vamos, porque a gente vê, o açafrão, vou comprar amanhã o açafrão. É isso aí. É o mágico. É o mágico. Como é que eu vou fazer uso desse açafrão, né? Como eu vou comprar esse açafrão? Açafrão, o interessante é que seja ou a raiz ou encapsulado. E não ele em pó. Porque quando ele vai lá no a granel, a gente geralmente o importa naqueles potinhos do a granel, né? Nessas lojas de produtos naturais. A embalagem geralmente tende a ser transparente. Então, ele oxida e ele vai perder os fitoquímicos que são interessantes. Uhum. Então, vai comprar uma cúrcuma, né? O açafrão da terra. Você faz o quê? Você compra ele encapsulado ou você pode comprar a raiz e fazer um chazinho. Se for comprar aqueles a granel, não é com efeito fitoterápico, é com efeito de temperar seu alimento, colocar no arroz, substituir o coloral, colocar na carninha, enfim, como você achar melhor. Mas com efeito fitoterápico seria em cápsula ou a raiz, que aí você poderia estar fazendo chá. Eu tomo 2 cápsulazinhas de açafrão, de cúrcuma, né, toda manhã, faz parte da minha rotina, principalmente porque eu tenho dores articulares. Gostei mais ainda de ter chamado ela aqui, porque disso eu não sabia aí. Olha, já vou eu mesmo já vou comprar. Isso eu não sabia, cara. E ó, eu vou fazer um meia-culpa aqui, porque eu comprei em pó. Então, já era, cancela o pó. Cancela o pó. Cancela o pó. Peça morena para ela temperar. Não, manda. Olha, ela tá dizendo, inclusive, ela tá dizendo aqui, Ana Paula Salles, assim, quarta-feira no Shopping Partage, feirinha orgânica. Aos sábados, feirinha no Parque César Cunha de orgânicos. Isso, perfeito. Aqui também, na feirinha da Senador, que é dia de hoje, tem uma barraquinha de orgânicos também. Tem uma moça lá. Só que elas não vendem tudo, né? Tudo que a gente precisa. A gente não consegue. Tem mais uma pergunta aqui, Mayara, que inclusive é da Ana Paula Salles. Pergunta aí. Devo me deter nos cuidados com o peso ou com o IMC?
Qual o critério melhor defendido para que eu tenha uma resposta efetiva da minha dieta? Excelente pergunta. Essa questão de IMC hoje já caiu por terra. Porque o que o IMC leva em consideração? Peso e altura, ponto. Ele não leva em consideração sua composição corporal. Quanto você tem de músculo, quanto você tem de gordura. Então, o IMC já caiu por terra, a gente não usa mais ele como parâmetro para avaliar se a pessoa tem excesso de peso ou não. E sim, é feita uma bioimpedância, onde a gente avalia quanto esse indivíduo tem de gordura corporal, que tem que ter no máximo 20% de gordura corporal. Quanto esse indivíduo tem de massa muscular. Porque tem pessoas que... Você já viu, assim, pessoas que têm 90 quilos que elas parecem ter bem menos? Sim. E tem pessoas que têm bem menos e parecem ter bem Sim. mais? Porque a gordura, ela não é pesada, ela é volumosa. Sim. Já o músculo, ele é pesado. É como se a gordura fosse o algodão e o músculo fosse o chumbo. Então, seria interessante... Ana Paula? É. Seria interessante, Ana, que você fizesse uma bioimpedância, que é um exame de avaliação de composição corporal, onde avaliaria quanto você tem de gordura e quanto você tem de músculo. Tá precisando perder gordura, ganhar músculo, enfim. Tá. Um abraço aqui para dona Hilda, que está no Povoado Capim, sempre com audiência com a gente. A Damiana, ela diz o seguinte aqui: Damiana, boa tarde. Que programa top, viu? Estou sempre aqui. Estou aqui, sou de Palmeira dos Índios. Bacana. E ela diz assim: meu Deus, ela tá falando aqui, meu Deus, porque eu falei lá dos acarajé lá da mulher, né? Ela disse: André, eu estou aqui com um tratamento de glicose e também de anemia. Pergunta ao nutricionista quais alimentos mais propícios para que eu possa tratar da minha anemia. Anemia são os vegetais verdes folhosos, as carnes vermelhas e as vísceras. É isso que vai estar melhorando a anemia dela. Se ela pudesse estar fazendo toda manhã um suco da farmácia, que é um suco verde, aí ela colocaria 3 folhas de couve, isso seria um de jejum para ela. 3 folhas de couve, uma maçã e 5 folhinhas de hortelã, já bateria isso no processador com 50 ml de água e poderia estar tomando isso todos os dias e inserir brócolis, couve, carne vermelha, fígado, né, que são as vísceras no dia a dia da alimentação dela. Perfeito. Mas aí tem que ter o cuidado com as vísceras. Se ela tiver com muita gordura corporal, essas vísceras podem aumentar ainda mais a gordura corporal dela. Como diz o professor Raimundo, que eu queria ter uma filha assim. É por isso que não dá para discutir essas coisas, Não né? dá, não Sem a fera. Vamos né? aproveitar, vamos aproveitar. Não tem como não. Aquilo você pode perguntar também. Sim, tá? sim. Que Sim, você- a gente fala, esquecendo aqui de um detalhe, eu não sei se vocês já viram, acho que não. A cúrcuma, ela tem sido associada à prevenção do Alzheimer. Do Alzheimer, sim, Menino, eu já cúrcuma vi. é fantástico. Homem, Eu já vi. Então já vou sair É um daqui anti-inflamatório correndo. natural. Ela é fantástica, é fantástica. Perfeito. E você Muito vai boa. encontrar aqui... nas- Agora, doutor, você vai comprar da forma Não, agora a correta. cápsula, agora já era. O pozinho deixa tá eu guardar. aposentado. Ó, eu particularmente, eu sou muito pra gosto, sabe? Então o pó eu já não tomaria de cara, porque eu não gosto de coisas com sabores fortes. Qual é a gramagem da cúrcuma, Maiara? Depende da inflamação, mas aí você pode estar usando a cúrcuma de 500. Com uso diário, é essa que você Isso, uso usa? diário, isso. 2 cápsulas de manhã. Isso. Bacana. Ó, uma coisa que eu sempre acho legal aqui, aqueles na nossa cidade, na nossa terra, é que, e no nosso país também, por que não dizer? Nós somos muito abençoados com raízes, com frutas, com legumes, com verduras, mas você vai no mercado público aqui, com R$50, você volta a semana inteira de verdura, de legumes, de frutas. Aí vem aquela minha pergunta. Primeiro, que a mamãe tem o bebê e às vezes, por querer desmamá-lo, coloca na mamadeira o açúcar. Já começou ali gogó. Você lembra do gogó? Pronto, vai fazer o gogó e o menino já introduz na vida da criança aquela questão. Ô, André, isso ainda é antes, viu? Isso começa no período da gestação. Tem estudos que mostram que quando a mãe tem um padrão alimentar disfuncional, a criança vai gerar já desde o ventre da mãe uma memória para um padrão alimentar disfuncional também. Se ela come mal durante a gestação, possivelmente a criança dela pode comer mal durante... E também, se ela comer mal durante a gestação, possivelmente na casa dela a oferta não é Não será saudável, né? saudável. E aí a gente é produto do meio. Aí vem a criança dela, ela vai ofertar. É muito engraçado. A minha babá, né? Ela dando o almoço hoje pro meu bebê. E ela falando assim, Maiara, os meninos lá do sítio, eles não comem isso aqui não. Não sei como é que o Arthurzinho come. Eles E era o ensinam mesmo bastante. almoço que o meu. E eu falei, mas é impossível ele não comer, porque aqui em casa a gente só oferta isso. Então não tem como ele comer outra coisa, porque não tem. É o que é ofertado. Inclusive, se você tá decidindo hoje, eu acordei. Primeiro, né, a gente tem que tomar uma decisão. Porque, ó, tem uma coisa que eu sempre falo, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. O que você plantar, você vai colher.
E as pessoas estão plantando e elas estão esquecendo que no final a conta vai fechar. Exatamente. Eu falo isso porque eu já tive excesso de peso, né? Eu emagreci 28 quilos lá em 2015. E... Eu não lembro disso, não. Ah, foi. Diga aí. E eu, assim... Ela era adolescente. Mais ou menos. Então, assim, várias sequelas, né? Eu tenho até hoje, problemas articulares que ainda não consegui estar bem. Tenho bursite, osteite no quadril, enfim. Várias desordens decorrentes de uma má alimentação. E então... Se você, não, peraí, tô decidida, eu sei que eu preciso, porque hoje mudar os hábitos não é uma opção, é uma necessidade. É saúde. Não, hoje quase eu que uma quero obrigação. ser saudável, não, amanhã eu não quero, não é assim. A gente é adulto e entende que não é assim, porque a conta vai fechar e eu não quero estar lá para pagar essa conta de jeito nenhum. E desmistificando, André, também, antes que alguém advogue que a gente... então quer dizer que vocês nunca vão comer nada diferente. Então... Ninguém faz festa todo dia, né? Não. Ninguém tem aniversário todo dia. O povo já tá reclamando do mês-versário. Né? Então, ninguém faz festa todo dia. Ninguém tem aniversário todo dia. Então, assim, um fim de semana, uma festa, não é isso que vai causar a sua desordem no corpo inteiro. Lembrando que algumas pessoas têm aquele dito. Muita gente vai se identificar com essa história. Segunda-feira, eu vou consumir tudo isso que eu tô comendo aqui no fim de semana. Aí, assim, como se fosse uma coisa... mágica, e no treino, né, doutor? Também no treino. Agora, hoje eu vou correr 20 km para poder queimar o que eu consumi no fim de semana. Então, assim, não é mágico, gente. Não é mágico. Assim, comer alguma coisa que você gosta de diferente, isso vai acontecer em alguma ocasião. A gente tá falando... A regra 10 ou 20 e 100. 90, por exemplo. Ou 20, 80 ou 10, Exatamente. 90. Podem ter as exceções. Eu também não sou daqui pregar e não vai comer, até porque eu como. Vão me ver, minha gente, aí nas pizzarias. Sim, vão me ver, não tenha por favor. dúvida, não tenha Agora dúvida. não vai ver todo dia. Tem pergunta aqui da Maria não Selma. vai. Olha aqui, a Maria Selma diz assim: lê minha mensagem, André, por favor. Grávida de 2 meses pode comer cúrcuma? Não, a gente não indica cúrcuma para gestante nem para lactante. Então, enquanto estiver grávida e quando estiver amamentando, não pode, tá bom? Tá respondido aí. A outra coisa, eu já perguntei isso aqui a alguns convidados, eu vou colocar você não é uma saia justa não, que eu sei que você vai... Mas algumas pessoas se esquivam dessa resposta porque diz assim, eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, e fica aquele negócio. Peraí, você não é contra, você não é a favor, pelo contrário é o quê? Né? O açúcar é bandido ou é mocinho na relação com a saúde da gente, do ser humano? Estou falando de forma geral, não somente na saúde vascular. Eu vou falar da vascular, deixa ela falar da... Eu falo não só como nutricionista, mas como estudante do assunto, o açúcar deve ser banido da nossa vida. Então, assim, é super vilão. Porque é ele que vai trazer, primeiro, ele vai trazer desordens emocionais. Porque quanto mais açúcar você come, mais estressado você fica, mais ansioso você fica, mais inflama. Porque o açúcar, ele vai fazer o quê? A gente já viu que ele participa do processo inflamatório, né? Então, quando seu corpo está muito inflamado, você vai ter edema cerebral. Então, você vai sentir dores de cabeça. O açúcar também, ele tem oligoelementos que passam pela barreira da membrana cerebral e são confundidos com neurotransmissores da dopamina. Prazer. Tá viciado em açúcar? De fato, é um viciozinho que você gera. Aí ele vai promover a inflamação no seu corpo, ele vai te dar mais azia, vai te deixar mais estressado. Vai ajudar para que você tenha acúmulo de gordura corporal. Porque aquele açúcar em excesso no seu corpo, porque as pessoas assim, não é um pedacinho que elas comem, não é um pouquinho. Vamos supor que você coma assim açúcar, se você fosse uma pessoa controlada, né? Aí como açúcar quando é um docinho, numa festa que eu vou. Tipo, eu como açúcar, eu não tirei o açúcar da minha vida jamais, nem vou tirar. Só que quando eu como açúcar quando eu vou no aniversário e tenho bolo. Quando eu como um brigadeiro, agora é todo dia um docinho depois do almoço. Todo dia depois, antes de dormir, um sorvetezinho. Aí, somatizando isso, não dá certo, porque o corpo vai responder de forma negativa. Então, eu não faço indicação de açúcar para ninguém de forma rotineira, porque não vai trazer benefício nenhum para a sua saúde. E pode sim ter exceções, como a gente sempre fala, né? Os extremos nunca são interessantes, nem de mais nem de menos. O doce, por exemplo, uma pessoa que passa uma vida comendo doce, ela não precisa simplesmente tirar o doce. Ela precisa começar a ter os dias e as quantidades para comer esse doce. É o equilíbrio, né, que a gente fala. Importantíssimo. O equilíbrio, essa foi a palavra-chave.
O equilíbrio é importante, a gente nem tanto, nem tão pouco. E o açúcar para angiologia? O açúcar para angiologia, vou dar um exemplo simples, prático e rápido. Eu fecho uma veia com açúcar. Preciso dizer mais alguma coisa? É mesmo, é? Eu fecho uma veia com açúcar, cara. Eu fecho uma telangiectasia, que é aquela veinha que parece uma aranha que fica na perna de uma mulher que estiver incomodada. Eu aplico glicose concentrada a 75% nessa veia e ele fecha por uma ação inflamatória causada no endotélio, que eu já comentei anteriormente aqui. Por conta daquela inflamação, o próprio corpo ele vai inflama tanto que ele vai fechando a veia. Por inflamação, a veia vai fechando até fechar. Aquela veinha que parece uma aranha lá na perna, ela é fechada com açúcar. Por aí você imagine o tanto que inflama o açúcar. É lógico, gente, que assim, o açúcar em quantidades que o corpo consegue suportar sem um excesso, é lógico, tudo é controle, tudo, né? Mas boa parte das pessoas, por essa dependência, por essa saciedade, por esse bem-estar, o açúcar, lembrando, não é açúcar, gente, de estar comendo açúcar tirando do pote e comendo, não, tá? Açúcar pode ser açúcar num doce, açúcar no café, açúcar de várias maneiras, mas a concentração dele na circulação é que faz com que essas inflamações gerem esse tipo de alteração vascular. Que tipo? Quem tem doença arterial, piora. Acúmulo de mais gordura. Quem tem neuropatia diabética, piora. Eu posso ter uma sequela do nervo, porque o nervo é nutrido por uma artéria fininha que caminha junto com ele. Essa artéria pode chegar a um ponto de diminuir o fluxo de sangue para o nervo e ele começar a ser danificado por falta de suprimento sanguíneo. Entendeu? Então, o excesso de açúcar pode e causa dano vascular, sim, por conta dessa alta de concentração. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter esse controle do consumo de açúcar. Mas como é que eu vou saber o quanto de açúcar ideal que eu posso comer? Que para mim, porque eu não consigo largar açúcar de jeito nenhum. É para isso que existem os profissionais da nutrição, para orientar a gente. Porque não adianta a gente entrar no Dr. Google e querer se medicar com todo mundo, ou na rede social, com qualquer pessoa que faça uma divulgação lá, e a gente segue como se fosse um dogma. E aí não dá. Ou copiar dos outros, Ou né? copiar dos Tem outros, exatamente. E faz licença rapidinho, a gente vê muito esse... Até eu recebo direct, olha, eu tô comendo do jeitinho que você tá comendo. Eu falei, peraí. Porque assim, o meu objetivo do Instagram, né, lá, é inspirar pessoas, é mostrar que a vida saudável é possível e tudo. Então, não necessariamente tudo aquilo ali que é postado é o que você precisa estar comendo. Ali são as minhas necessidades. Sim. O protocolo que eu estou usando para aquele momento não necessariamente é para seu A ou seu B, enfim. Tá, a Messia, ela diz assim, e agora? O que é que eu faço? Pois quando estou estressado, eu tomo um como uma garapa, aí fico relaxado. Ave Maria! Tô frita, colocou aqui, né? Então... O que é que ela faz? Vamos lá. Essa saciedade, ela pode ser canalizada para outra coisa. Entendeu? Necessariamente a gente não precisa comer apenas açúcar de forma a controlar a nossa ansiedade, por exemplo, assim dizer. Tipo, eu comentei outro programa das vantagens do exercício físico nesse momento assim de saciedade. Por quê? Porque quando a gente pratica atividade física de forma frequente, quando a gente combina atividades físicas aeróbicas com atividades físicas de força, a gente consegue produzir endorfinas capazes de deixar a gente com uma sensação de bem-estar, tanto quanto quando a gente come alguma coisa doce. Então a gente precisa aprender a canalizar o instinto de querer comer apenas para outro estímulo que pode nos dar uma tranquilidade, uma saciedade, uma diminuição da ansiedade que não seja comer. Porque, por exemplo, o nosso organismo ele tem uma capacidade limitada de conseguir armazenar, por exemplo, quando a gente come o amido, o pão, o arroz, ele se transforma em glicose, glicogênio e depois vai se depositar. Mas o organismo tem um limite. A partir daquilo ali que ele consegue consumir, ele vai depositar. Ele tem um limite para depositar, mas não tem limite para depositar gordura. E aí eu vou comendo e depositando, comendo e depositando, comendo e depositando. E aí não tem jeito, você vai se saciar na cabeça, mas infelizmente você vai se prejudicar nesse sentido.
aumento da glicose, aumento da gordura. E aí é isso que tem que ser quebrado, entendeu? Porque a gente não está falando apenas só de comida, gente. De comida um monte de gente pode falar. De gordura um monte de gente pode falar. Mas assim, o nosso objetivo do programa é levar informações para a saúde. Gente, não é estética. Obesidade já é considerada uma doença. Mas, como falou aqui, realmente é uma doença e precisa ser tratada como tal. Então, não adianta eu querer canalizar apenas aquela vontade. Pô, eu estou realmente numa ansiedade gigante e o que me deixa saciado é comer alguma coisa. Tem coisas naturais que eu possa comer também, que, por exemplo, um brigadeiro. Eu comi outro dia um brigadeiro natural, e que eu vou fazer um merchan aqui, com a Ivanilda, comida da Ivanilda. Fantástico. E é feito com coisa de banana. É com biomassa. E, meu amigo, parecia que eu tava comendo um brigadeiro de festa mesmo. Entendeu? Então, são coisas assim que não dá pra gente canalizar para o industrializado apenas, entendeu? Descascar mais, como você falou. E aí, eu acho que ela poderia canalizar nesse sentido. É verdade. Quero mandar um abraço aqui pra Nídia. Assim, boa tarde, André Pepe. Já estou aqui ligadinha, viu? Quem tá aí é o sorridente, doutor Aquiles. Um grande abraço. Muito bem, Nídia. Muito Abraço, obrigado. Deixa eu ler outra mensagem que chegou aqui. E eu queria perguntar um negócio aqui pra Maiara, que é o seguinte, ó. Naquele tempo lá, que você era adolescente, que você vinha aqui, né? Eu recebi a visita do nosso querido cardiologista, o doutor Aliomar Lins, né? E ele sempre dizia uma coisa, eu queria lhe perguntar, porque isso ainda está valendo, claro que está valendo. Ele dizia assim, André, existe um ditado que diz assim, tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Entendeu? Então, por quê? Porque a refeição mais importante, na realidade, é o café da manhã. E o brasileiro inverte tudo. Inclusive, André, os estudos estão mostrando hoje que pessoas que negligenciam, né, que omitem o café da manhã, que não fazem o café da manhã, elas tendem a ter obesidade. Olha aí, Caramba, olha aí. legal. Pois é. E aí, nós brasileiros, eu tô falando, eu tenho um café da manhã bacana, mas a minha principal refeição ainda é o almoço. E aí tem gente que capricha no jantar para dormir. E aí não vai dormir direito porque tá lá processando. De repente o cara é acordado até para ir no banheiro, né? Essa semana, cara, eu tava no supermercado para comprar pão. E aí tava passando no setor daqueles enlatados ali de sardinha, né? Eu digo, eu tô precisando de ômega 3 e tu vai me ajudar. E eu gosto de sardinha. Gosto pra caramba de sardinha. Não como com muito hábito assim não e tal. E né? sardinha é um anti-inflamatório, viu? Pois é, olha aí, né? Não é de cativeiro, né? Só tem um problema dela ser enlatada, que ela precisa ser comprada em óleo. Sim. Não pode ser em Isso. água. E ela precisa ser muito bem lavada antes do consumo. Mas pode estar usando a sardinha em lata. Ela é tão boa que até em lata a gente permite que seja usado. Pois é. Aí naquele dia foi 3 latinhas pra dentro. Aí, veja só, foi exagerado, eu confesso. Aí eu cheguei pra Morena e disse assim, faz um cuscuz aí, Dudinho, parente, né? Menino, fiz um prato, meu filho. De pedreiro. Foi essa legal. semana. Cara, foi beleza, mas assim, na madrugada, me acordei, né, no meio da noite. Você tá vendo? Você sacia um prazer Exatamente. e arruma um problema. Exatamente. É uma coisa que tem que ser canalizada justamente por isso. Eu falei da maneira direta ou indireta logo no começo, que a alimentação poderia prejudicar nesse sentido. Por exemplo, um vilão, além do açúcar, é o sal. Para a parte vascular, principalmente, porque eu lembrei agora, você falou você falou um pato de pedreiro, eu lembrei dos nossos amigos caminhoneiros, que eu tenho alguns pacientes caminhoneiros e eles viajam muito, e nem todo lugar onde você para, você tem uma refeição que você faria em casa. E quando às vezes você vai comer, amigo, parece que o pessoal pegou 1 quilo de sal e jogou dentro do local, ou da carne, ou de alguma comida. E quando você vai comer, não tem como você selecionar isso, porque você só tem aquele local para comer, que é o ponto de apoio. Então, quando você faz essas refeições extremamente salgadas, não adianta. Seu corpo vai tentar controlar, mas você pode acabar desenvolvendo uma hipertensão, entendeu? Por esse tipo de alimento. E como o caminhoneiro viaja bastante, nem sempre tem tempo para estar fazendo atividade física nesse trajeto, que ele fica muito tempo parado dirigindo. Então, existem riscos para a circulação vascular, como o aumento da pressão pode lesar o endotélio vascular, e aí prejudicando com relação ao endotélio e piorando o risco aumentado de infarto
de AVC, entendeu? Desse tipo de problema renal por conta do aumento da pressão. Isso são coisas que prejudicam a gente pela alimentação. Então, ou é diretamente ou é indiretamente que acaba ocasionando um dano vascular, um dano na saúde por conta disso. Maera, para a gente finalizar aqui esse papo de hoje, né? O que é que você pode dizer para a gente, para quem está ouvindo a gente, para que tudo funciona quando a gente tem uma saúde vascular bacana? E o contrário também é verdadeiro. Ateromas, que são placas de gordura que se formam, a gente já aprendeu isso aqui com o Dr. Aquiles várias vezes também, com os cardiologistas que vieram aqui, né? São placas de gorduras que se formam nos nossos vasos, que se ficarem lá, podem causar a obstrução desses vasos, que aí dá problema. Se não ficarem lá e se desprenderem, também vai dar problema. Ou seja, a gente vai ter o problema de alguma forma. Esse negócio que você falou aí, é o falso magro, é a falsa magra. As taxas não querem dizer o que o corpo da pessoa é. Muitas vezes a pessoa é magra ou é gordo. Eu tenho um amigo, né? Eu tava falando para ele, é um amigo irmão, né? E eu tava dizendo assim, bicho, eu tô lascado, bicho. Peguei um triglicerídeo aí, ele disse assim, André, e olha que ele dá 3 de mim em largura. Ele é muito obeso, inclusive ele vai fazer uma cirurgia bariátrica. Ele disse assim, meu triglicerídeos é no limite, cara, é 130, 140. E você olha pra mim e olha pra ele, você diz, você não acredita que eu tenho 10 vezes mais o triglicerídeos que ele tem. Não é verdade? Então, Maera, o que é que você pode dizer pra gente nessa tarde aqui, para que as pessoas tenham e procurem ajuda, para que tenham uma saúde vascular? Porque saúde vascular é saúde geral da gente. Uma boa alimentação, né? Na verdade. Exatamente. Para prevenir, né? Uma prevenção alimentar, podemos dizer assim. Exatamente. Para que a gente possa utilizar uma prevenção alimentar para não chegar a danificar, para tentar seguir uma saúde vascular mais possível, mas principalmente, como a gente fala de saúde, né? Uma saúde por meio da alimentação. Exato. Da área dela. Trazendo aqui de forma bem sucinta mesmo, voltando àquilo que eu falei no início, é o desembalar menos e o descascar mais. Que a gente busque hoje ter uma alimentação mais limpa, sabe? Com aquelas coisinhas que Deus nos presenteou. Ele já deu tudo o que a gente precisa. Então, quanto menos você está inserindo no teu dia a dia, na tua feira, né? Nos teus armários, alimentos que são industrializados, melhor. Então, buscar uma alimentação que seja o mais saudável possível. Ingerir frutas, a gente indica 3 a 6 porções de frutas ao longo do dia, mas minha gente, não é um abacaxi toda uma vez, pelo amor de Jesus. Nem uma jaca, não pelo uma amor de jaca, Deus. uma melancia, não é Essa assim. foi boa, Maera, essa foi boa. Então, inserir frutas no teu dia a dia. A salada é super importante, porque quando você insere um saladão lá no seu almoço, principalmente com folhas, você vai tender a comer em menor quantidade. A gente é muito visual, né? Come pelo tamanho do prato, né? Então, inserir alimentos que são anti-inflamatórios, como a cúrcuma, o ômega 3, o azeite extra virgem, o alho é um excelente anti-inflamatório, a alicina, né? E basicamente isso mesmo. E começar a entender que gerir suas emoções, né? Como já foi falado aqui. Tudo a gente hoje está usando o alimento como escape. Será que de fato você está usando o alimento como escape por conta da disfunção emocional ou você está usando isso como uma justificativa para você ir lá e comer? Porque hoje está se pregando muito sobre alimentação saudável. Acho que nunca se pregou tanto como vem pregando agora. Então a gente não vai sair aí e vou comer um bolo de chocolate agora só porque eu quero. Não, porque eu quero, viu? Não. Ai, não, eu tô ansiosinha. Olha, tive um dia cheio, aí eu vou estar comendo um bolo de chocolate. Aí eu preciso de um bolo de chocolate. Então, cuidado. Perceba, eu estou usando isso como uma justificativa emocional ou como uma justificativa para eu ir lá e comer? Como você falou, né? De fato, o café da manhã, ele tem que ser uma das refeições principais. É onde começa todo o teu dia. E onde você vai ter que ter energia para ter um dia com qualidade. Os alimentos ricos em açúcares, né? São as massas, os biscoitos, os pães, os bolos, as bolachas. Eles têm uma absorção muito rápida no nosso corpo. Então, quanto mais a gente come, mais a gente vai querer comê-los. Então, eles não saciam. Imagina que você pegou, de manhã você acordou e comeu raízes. Uma macaxeira, um inhame, uma batata com ovos, por exemplo. Você fica bem saciado, você consegue segurar bem até o almoço. Aí você come lá o pão. Um exemplo bem claro, a sopa, né? Sim. O pessoal toma o quê? Toma um pratão de sopa, que é mais líquido, né? E o macarrão e os legumes lá com 3 pães. Tem gente que faz isso. Então, não sacia. Então, ingerir, colocar proteínas, colocar alimentos que sejam fonte de proteínas boas, diminuir a ingestão de gorduras, evitar frutas secas, porque aí também vai aumentar a ingestão de açúcar, a quantidade de açúcar no teu corpo.
Café da manhã tem que ser inserido, um café da manhã reforçado, com qualidade. O almoço já vai diminuindo aí, coloca metade do teu prato de salada. E à noite dá uma diminuída, até porque você vai dormir, dormindo a gente não gasta. Então, vai ajudar a fazer você não dormir, aumenta a cortisol, retenção de líquido, acúmulo de gordura corporal, toda aquela cascata que você não gostaria. Bacana. Obrigado, Maiara. Obrigado, Aquiles. Doutor Aquiles agradeço. Lima atende aqui no Metropolitan, 3530-8440, ou então 99961-4310. Atende pela Unimed Metropolitana do Agreste também. Segunda-feira tá no Sindicato Rural. Dia todo lá, segunda-feira no Sindicato Rural. Doutora Maiara Lira. Tá atendendo no Metropolitan também? Não, tô atendendo na Natural Arapiraca. Onde é que fica? De frente ao estacionamento da Praça do Artesanato, ali no César Cunha. Tá, e o telefone é o seguinte, ó, DDD 82 para quem tá fora, 99835-6934. 99835-6934. Tá aí a rede da Maiara Lira também, ó. Maiara Lira, Maiara com Y, negócio de rico. Maiara Lira, nutricionista, tá certo? Cola na Arroba, doutora que é sucesso, hein? vai aí, tá certo? Então, a todos eu desejo uma boa tarde. Obrigado, Maiara. Obrigado, Aquiles. Eu que agradeço. Né? E foi uma aula bacana. Espero que a gente possa ter outras aqui para a gente discutir e levar sempre informações para a população, ajudar as pessoas a viver melhor, viver como mais saudável, né? Ter vida, e como disse o mestre, ter vida em abundância. Amanhã eu vou estar aqui falando com a Luana Amorim, tá aí, ó, fonoaudióloga, Dia Mundial da Voz, os cuidados permanentes que devemos ter com nossa saúde vocal diante do estilo de vida moderno, né? E quem precisa usar a voz? Eu, a doutora Maiara Lira, o doutor Aquiles Lima, todos nós, você que está me ouvindo, precisa usar a voz. E que cuidados a gente precisa ter isso? Para não gritar com o povo, para não tomar coisa gelada, né? Tudo isso a doutora vai falar com a gente aqui amanhã. Já estourei tudo aqui hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio